Salve peixeiros, como estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz, um tanto que diferente dos vlogs que eu costumo fazer. E pela primeira vez na minha vida, uma partida que eu testemunho com o Neymar em campo. Difícil de acreditar, mas é verdade. Primeiro jogo e justamente no 70º jogo dele. Mesmo que ele não tenha participado nos 90 minutos, acabou sendo substituído por lesão logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Pois em meio à turbulência que teve depois da derrota na última partida, a demissão do Pedro Caixinha e a declaração bombástica do gerente de futebol Pedro Martins pode ter surtido efeito com o elenco, das palavras que ele fez. Inclusive eu até aproveito a deixa para convidar a assistir aí uma espécie de react que eu vi a respeito da coletiva de imprensa dele, que vai dar muito o que falar ainda. E, enfim, se isso surtiu efeito com o elenco dentro de campo, a diferença da equipe comandada aí temporariamente pelo César Sampaio, que assumiu aí a função de treinador hoje, no lugar do Caixinha, talvez de forma positiva. Porque pela atração com uma diferença do esquema do Caixinha para hoje, e talvez essa aplicação que a equipe exerceu logo depois que conseguiu abrir o marcador, mas ainda continuamos com uma equipe, mesmo com um volume de jogo praticamente superior, incomoda muito o fato de time não conseguir, mesmo que as bolas longas na saída de bola, produzir, por exemplo, jogadores que puxam a marcação para receber. O Tiquinho, por exemplo, como centroavante, ele desempenha mais a função de pivô, diferentemente da equipe adversária, que se vê uma movimentação até um pouco melhor, mesmo que eles não conseguiram fazer muita coisa na parte de preenchimento de espaços no Zé Ivaldo, que foi merecidamente aí ovacionado pela torcida. O grande diferencial do jogo hoje foi o cara que fez a abertura do marcador, numa ocasião que a gente, nessa superioridade, mesmo assim não conseguia finalizar. Esse problema crônico desse time, parece que tem medo de finalizar nos seus atacantes, e surgiu justo uma bola de sobra, de bola parada, que acabou abrindo o marcador. E logo de seguinte, aí a postura da equipe mudou. Acho que talvez seja esse diferencial do esquema na época comandado pelo Caixinha, quando conseguiu encaixar o contra-ataque para dar aí a vitória do marcador, com o Gabriel um bom tempo puxando a marcação da bola para assistência na conclusão do Barreal. Ele precisava desse gol, desafogou. Depois de umas partidas irregulares, ele marcou aí o gol da partida, que deu a vantagem para a gente seguir com a atitude depois de explorar os contra-ataques. Ainda que de uma maneira lenta, pelos jogadores lentos que nós temos, falta ainda essa velocidade. E ainda temos essa deficiência de um atacante que joga de frente para o gol. O Tiquinho, ultimamente, ele se sacrificou muito, mas ele é um cara veterano. Então, precisamos aí de uma referência nesse ataque, por exemplo. Guilherme, eu vi aqui a minha testemunha, mesmo com o placar a nosso favor 2-0, teve torcedor pegando no pé dele, queria gravar até aqui. Realmente está, em termos de ritmo, que eu falei aqui a respeito dele, uma diferença gritante entre jogar uma Série B e uma Série A. Ele está se fazendo das tripas coração para tentar merecer a titularidade que o Sampaio a confiança dele. A sorte nossa talvez é que a equipe comandada pelo Cuca não explorou o lado do lateral direito, nos lançamentos, porque se caso contrário teria uma dificuldade maior. Uma dose de sorte nossa, mas também por méritos da equipe que hoje, pela sua entrega e na necessidade que tivemos aí, na circunstância de sair desse sufoco da zona da degola, dá um alívio para a próxima partida, que vai ser um clássico diante do São Paulo. Então, individualmente, disso aqui, o Léo Godoy hoje, aí uma vez no nível dele, então, tanto que depois acabou sendo substituído pelo Xervão, que também no nível dele, irregular. Já falei do Zé Ivaldo, o Gil preenchendo os espaços dele, complementando a nossa total de zaga, embora mesmo que seja lenta, não conseguiu o Hulk fazer muita coisa com o Zé Ivaldo e com o Gil. O Escobar, muito raçudo, ele compensa na raça, e os desarmes foi o que acho que mais desarmou ao lado de João Schmidt, no nosso meio do campo, por exemplo. Bom tempo, enquanto o Tami tinha com a perna, ele conseguiu encaixar o contra-ataque do gol. Eu vou falar do Ney, O Ney que
Vai falar uma circunstância que a gente tem que sempre trabalhar com a mentalidade nesse tempo não está justamente com o Neymar. Aí entrou o Roleza no meio, porque mesmo produzindo aí, tendo referencial no contra-ataque, depois joga vestida no segundo tempo, jogando numa função que é mais a dele também, puxado pela direita, quando o César Sampaio optou aí para tirar nosso meio no campo entre o Thomas Rincon, o Diego Pituca, por exemplo. Então, é aquela atitude para administrar marcador jogando no contra-ataque. Podíamos ter encaixado até alguns gols, por incrível que pareça. E mesmo com o Atlético pressionando a gente, criamos até mais chances nos contra-ataques. E aí acabamos pecando pelo preciosismo. Em certos pontos podemos ter definido até dilatado aí o marcador, por exemplo. Acho que o time, por exemplo, temporariamente precisava muito desse resultado, a torcida precisava desse resultado, e seguindo as linhas de pensamento aí do Pedro Martins, que foi muito criticado pelo que ele falou, se isso envolver inclusive a atitude do elenco, pode ter funcionado. A responsabilidade de cada um, o que culminou na demissão do Caixinha. Se ele tinha alguma dificuldade ou alguma inconstância do esquema dele, de fazer uma coisa e fazer outra, o que dizem, pelo menos agora isso não foi o que se viu hoje. Isso foi premiado com a nossa vitória aí providencial, por exemplo. Falando do Barreal, que fez o gol da vitória também, bastante físico. Olha o copo do jogo, demonstrando que a gente precisa evoluir muito no aspecto físico também. E outros que, por exemplo, tivemos aí nas outras substituições, vou lembrar que ao vivo é sempre mais difícil, mas enfim, tem um destaque, por exemplo, Diego Pituca, que a torcida critica bastante, ele veio para preencher os espaços, da função um pouco mais de movimento com o tempo, embora algumas vezes ele tenha um pouco, mas para manter o ritmo aí da nossa contenção do meio do campo. O Thomas Rincon, que teve a chance, inclusive, no último lance, de poder aí encaixar aí uma ampliação do marcador. Mas é nítido que ele é um cara para compor o elenco, e mostrou porque que não é o titular. E assim, ele conseguiu fazer a função, né, de momento lá no nosso meio do campo para administrar. E que mais que eu posso estar lembrando? Que o Tassiano, que entrou depois, para justamente fazer esse objetivo, de também ajudar também no contra-ataque, não comprometeu muito. Então, mas eu posso falar que estou me esquecendo de alguém, isso que poderia ser aqui, um destaque. Uma celebridade aqui conversando, os torcedores saindo, então pelo menos aliviados nesse feriado de Quinta-feira da Paixão, Semana Santa e Páscoa. Vamos ter clássico aí, fora de casa. Vamos ver o que vai ser decidido agora no novo comando técnico do Santos. Porque, né, agora a gente, pelo menos em termos de administração, decisões sejam tomadas de maneira assertiva, de forma correta, para que pelo menos o planejamento básico de se manter na Série A seja cumprido. Aí depois pensar em objetivos maiores. Acho que de baixo para cima, a mentalidade é sair do sufoco, né, inicial aí nessa disputa, para a gente não sofrer o que a gente passou em 2023. Bom, galera, acho que por enquanto é só. Então, até a próxima. Aí reforçando aí meus votos aí para os conteúdos futuros. Santos sempre Santos. Valeu!